Oi, gente, tudo bom? Tô aqui para falar para vocês um pouquinho desse livro, Minha Adorável Esposa. É um livro interessantíssimo, é uma metáfora sobre o casamento, uma metáfora sobre a relação, né, entre duas pessoas. E o livro se passa a história de dois assassinos, são esse casal, né? Eles, para apimentar o relacionamento deles, eles começam a assassinar pessoas. E é o que dá esse tchan no casamento. O livro, ele é uma metáfora, né? Como eu disse, do casamento. Assim, eu acho muito interessante todas as críticas que a autora, né, faz ao longo da história. O livro, ele lembra muito, assim, só para vocês terem uma ideia, ele lembra muito a história da Assassinos por Natureza. Não sei se vocês já conhecem, quem não assistiu, assiste, porque o filme é muito legal. A Beleza Americana lembra um pouco aquela crise, né, do casamento e que desencadeia o cara fazer várias coisas, né? E quem não assistiu também vale muito a pena assistir. E Dick e Jane, que eles sofrem problemas financeiros e eles começam a fazer vários roubos para poder conseguir viver bem, e isso apimenta o casamento deles também. Mas essa é a história de um homem, né? No livro, o nome dele, né, começa como Tobias. Mas não dá para saber ao certo qual é realmente o nome dele. No final ele fala o nome dele, mas eu não sei se é mais um plano para continuar matando mulheres ou se é o nome dele real. Então, assim, a autora deixa essa incógnita, né, no final, pra gente ficar assim, e agora, será que o nome dele é esse ou o nome dele é Tobias mesmo? Mas ele é o narrador da história, ele conta a história, e é interessante porque a gente começa a ver como ele, como sendo a pessoa que está dentro da situação e narrando a situação de uma forma bem analítica. E ele começa a falar, eu acho interessante, assim, no começo, é interessante, é sedutor, como ele descreve a esposa dele o tempo todo, né? Como uma pessoa centrada, uma pessoa organizada, uma pessoa inteligente, estratégica, e inclusive é ela que cria todas as estratégias dos crimes para ele poder executar. Então o que acontece? Ele admira ela demais, então ele fica o tempo todo admirando ela e enaltecendo ela. Só que ele trai ela algumas vezes, né? Numa dessas tentativas de assassinato, ele acaba se atraindo pela vítima, e aí ele não assassina a vítima, mas ele trai a esposa. E ele acha que a esposa dele nunca descobre, e ele fica assim, né, se sentindo mal, mas assim, isso não impede ele de continuar fazendo determinadas coisas. E assim, ele é um homem que ele vive para a família, ele tá o tempo todo dedicado à mulher dele, dedicado aos filhos, ele é extremamente apegado à filha dele. E no decorrer dessa situação, ele e a esposa começam a criar uma estratégia de um serial killer para poder reavivar a ideia de um serial killer que há muito tempo existiu na cidade, mas que não existe, ele desapareceu, ninguém sabia onde ele está. E a esposa, que é a Millicent, é o nome dela, ela é uma mulher ruiva, né? Ele descreve ela o tempo todo como uma mulher linda, uma mulher interessante, uma mulher diferente, de uma característica, uma personalidade totalmente diferente de qualquer outra mulher. É uma mulher única, né? Então, assim, tem alguns momentos do livro que você vai ficar assim, nossa, eu queria que o meu marido, que o meu namorado, eu queria um boy magia desse. E outros momentos você fala assim, Deus me livre, que cara sinistro, eu não quero de jeito nenhum nem passar perto de uma pessoa assim. E eu achei interessante porque faz a gente refletir, né? Que ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. E a pessoa com quem a gente vive, compartilha, né, a vida, ela tem seus lados bons e ruins. E às vezes a gente consegue ver esses dois lados, e outras pessoas às vezes preferem não ver o lado ruim e ver o lado bom. E em outros momentos da vida, né, você acaba só olhando pro lado ruim, que é onde o relacionamento acaba. E a Millicent, ela faz a estratégia dos assassinatos e tudo mais.
ela é muito, sabe, sinistra. Ela tem vontade de torturar as mulheres, e ela tortura até o momento em que não dá mais, aí ela mata, né? Ela, na verdade, é a pessoa que executa todos os crimes. Ele só atrai as vítimas, pega e coloca elas no cativeiro e ela tortura até a morte. E ele se apaixona pela forma como ela trata as vítimas, né? Com muita raiva e muita tortura, mas ele acha isso extremamente excitante e ela adora que ele adore isso nela. E a história vai assim, vai tendo até que um momento que esses assassinatos na cidade começam a afetar a filha dele. Ela começa a ter medo, né, desse assassino, porque ninguém sabe que é o assassino. As crianças, os filhos deles não sabem que eles são assassinos, ninguém sabe. E a menina começa a ter problemas psicológicos, pânico por conta disso. E aí é onde ele vê que o que ele está fazendo capturando essas mulheres para poder a mulher dele torturar e assassinar, e ele sentir um super tesão por ela, é uma coisa insana, né? E é onde a história fica bem sinistra, né? Que é onde eu não vou contar pra vocês, porque senão, né, vai perder a graça. Mas eu acho interessante porque o livro tem esses pontos, né, de como o amor é uma projeção que, se a gente acorda desse lapso de delírio, não é real. A pessoa que a gente se apaixona não é aquela pessoa que a gente vê, ela é um delírio nosso. E ele percebe isso, né? Tanto que no começo da história ela é uma mulher linda, maravilhosa, e chega um momento do livro que ele fala assim: nossa, eu nunca reparei que ela fosse tão feia, que ela fosse tão sinistra, né? Ele fala no feio no sentido todo, sabe? Por dentro e por fora. E aí contradiz com toda a Millicent que ele fala no começo, né? Millicent é o nome dela. Contradiz com toda a história que ele contou daquela mulher, tanto que no final do livro você já não tem mais uma imagem, né, dela, porque no começo do livro, quando eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, eu imaginei a mulher mais gata do mundo, ruiva, né, porque ele descreve que ela é ruiva, tem olhos escuros e tudo mais. Eu fiquei imaginando assim, uma puta de uma mulher gata, né, ruiva. E aí no final eu fiquei pensando assim, gente, ela é uma bruxa, não conseguia imaginar na minha cabeça um rosto, uma pessoa, né? Pela descrição que ele deu. Eu acho também um dos pontos que eu achei interessante no livro, aparece um pouquinho sobre essa coisa do complexo de Electra, que ele tem com a filha dele, né? Que a filha, ela é muito apegada ao pai, e no final, não posso contar, acontece uma situação em que a gente vê assim, realmente, né, o quanto uma filha ela se sacrifica pelo pai e o quanto o pai se sacrifica pela filha. É lógico que isso acontece num todo, mas fazendo uma análise, uma ressalta, né, no complexo de Electra, eu achei bem bonitinho como o autor retratou essa situação aqui. Outro ponto que eu achei interessante no livro, né? Tem muitos pontos interessantes e eu gostei dessa quando ele fala do Tobias, né? Que o Tobias não é ele, o Tobias é um personagem que ele cria para poder atrair essas mulheres. O Tobias ele é surdo, né? O Tobias ele é um homem surdo e ele chega para conversar com as mulheres, né? No livro descreve ele como sendo um homem sedutor, bonito, alto e tudo mais. E ele se finge de surdo para atrair as mulheres. E ele chega um momento que ele comenta assim, nossa, eu gostaria tanto que a minha esposa conhecesse o Tobias, porque o Tobias é o meu lado mais interessante. E na verdade ele só era o Tobias com as vítimas, né? Ele nunca tinha sido o Tobias com a esposa. E eu fiquei me perguntando quantas vezes a gente não é uma pessoa com outras pessoas e a gente não consegue ser dentro de casa ou com o nosso namorado, com o nosso parceiro, né? A gente fica assim, ai meu Deus, eu fiquei assim, será que eu tenho um super ego? Será que eu já consegui? Ou às vezes eu sou esse super ego com o Lucas, que é o meu marido. Fiquei pensando, né? E realmente, às vezes a gente é uma pessoa com um determinado grupo
de pessoas e não consegue ser essa mesma pessoa, por exemplo, dentro de casa ou com a família. É muito interessante. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tiver alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários. Curte meu vídeo e eu espero que vocês leiam, né? A autora é Samantha Dowling. É muito legal, tá? Quando eu recebi o livro, eu fiquei assim, ai, nossa, deve ser aqueles livros de romancezinho. Não, não é. É um livro muito massa. Massa mesmo, assim, eu li ele em 15 dias, é um livro de quase 400 páginas, 300 e alguma coisa, 380. Li em 15 dias, assim, porque senão você não consegue parar de ler, é um livro que segura a gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!